Levantamento mostra aumento de empresários brasileiros entre os imigrantes nos Estados Unidos. Missouri anuncia que está prendendo uma média de 240 imigrantes por dia. Senadores democratas e republicanos apresentam projeto para contestar tarifa de Trump ao Brasil. ONG brasileira é premiada por trabalho em justiça climática e liderança feminina em baile de gala em Nova York. E Somerville, em Massachusetts, vai receber um festival brasileiro neste final de semana. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá! Cada vez mais brasileiros buscam os Estados Unidos para empreender. Entre os principais motivos para isso estão a previsibilidade tributária e uma menor burocracia. De olho nessa tendência que só cresce, o Migration Policy Institute fez um levantamento para traçar o perfil desse grupo de imigrantes. Moeda forte, maior facilidade para a operação de empresas, menos burocracia e impostos. Quando comparado ao Brasil, os Estados Unidos continuam sendo vistos como um paraíso para os imigrantes investidores. Para os empreendedores, o sonho americano chega com a possibilidade de crescimento, de ganhar muitos dólares e um lugar de destaque na economia do país. E para especialistas, os imigrantes são parte essencial da engrenagem que movimenta a economia norte-americana. Mais do que mão de obra, eles são geradores de riqueza e de oportunidades. A gama de oportunidades para uma pessoa que quer empreender dentro do território americano é enorme. E eu falo muito que quem falha em se planejar, planeja para falhar. O que acontece? Quando o empresário decide investir dentro do território americano, o planejamento empresarial tem que contar com os riscos imigratórios. E essa participação entre o pleito imigratório e a organização empresarial é fundamental para o sucesso da empreitada. Segundo dados do Migration Policy Institute, mais de 500 mil brasileiros documentados vivem atualmente no país. Grande parte deles são empresários, atuando em várias áreas estratégicas da economia. Já empreendendo aqui por quase 2 décadas, eu diria que esse país realmente ele é muito pró-negócio. Por ser um país de primeiro mundo, faz com que essa jornada empreendedora, ela no fim do dia seja mais leve, tá? Independentemente dos desafios que em todo lugar você vai ter, mas eu acredito que empreender aqui realmente é uma experiência única. Leonardo, que já tinha experiência no ramo de vendas de carros no Brasil, afirma que as oportunidades por aqui nem se comparam. No Brasil, ser empresário ou empreendedor é ter o governo como seu sócio, sugando a melhor parte do seu esforço e não contribuindo com praticamente nada. Já nos Estados Unidos é diferente. Você tem toda uma infraestrutura, você tem todo um mercado e um governo que trabalha para o empresário, para que você invista, para que você cresça. A força dos estrangeiros, incluindo os brasileiros, é tamanha que eles representam 46% das empresas que compõem a lista do Fortune 500, que classifica as maiores empresas dos Estados Unidos. A receita do sucesso do imigrante não tem fórmulas mágicas. Você precisa ter coragem para começar, fé para continuar e muita resiliência para não parar. Se você colocar eles em práticas, eu te garanto que você não vai só realizar o sonho americano, mas vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. No estado do Missouri, uma política de detenção migratória vem gerando polêmica e lucro para o governo local. O xerife do condado de Greene decidiu alugar as celas das cadeias comuns para os detidos pelo ICE em troca de receber dinheiro do governo federal. Em média, 240 imigrantes estão sendo mantidos nas unidades prisionais comuns todos os dias. O governo federal custeia as despesas, que vem gerando receita extra de $8 milhões para o condado. With ICE inmates, you can see I'm making a profit. O xerife Jim Arnott defende a medida como forma de economizar recursos, aumentar a receita e fornecer mais segurança local. Ele garante que é uma forma inteligente de poupar o dinheiro dos contribuintes. Essa ação do condado de Greene vem provocando críticas de ONGs pró-imigrantes. Advogados locais alertam para o risco de violações de direitos civis.
We've had a special emphasis on following the rule of law, and that brings certainty and certain guarantees of due process. Em Illinois, agentes de imigração e manifestantes entraram em confronto durante um protesto nesta manhã. A população se reuniu em frente a um prédio da ICE em Broadville para denunciar o que chamam de abusos e falta de humanidade nas ações realizadas no estado. Rapidamente, a tensão aumentou e os agentes entraram em luta corporal com o grupo. Vários manifestantes acabaram sendo presos e algumas pessoas alegaram que ficaram feridas. Os agentes chegaram a usar bombas de efeito moral para liberar um dos acessos a esse centro de detenção. A população disse que foi até o local para denunciar irregularidades no tratamento aos imigrantes e que tudo estava pacífico até que os policiais partiram para cima. A seguir, senadores democratas e republicanos apresentam um projeto para contestar a tarifa de Trump ao Brasil. E o Congresso vota acordo para evitar a paralisação de serviços federais essenciais no país. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Senadores democratas e republicanos apresentaram um projeto de lei para contestar o tarifaço de Trump ao Brasil. Eles acusam o presidente norte-americano de usar uma falsa declaração de emergência para retalhar o nosso país por questões de alinhamento político. Em um comunicado conjunto, os congressistas afirmaram que as medidas adotadas pela Casa Branca afetam principalmente o poder de compra de quem vive nos Estados Unidos. Eles alegam que, no final das contas, a guerra tarifária de Trump ao Brasil só aumenta os preços de diversos produtos à população, prejudica a economia interna e que não há motivo plausível para a aplicação de tal medida. O congressista Chuck Schumer acusa Trump de usar uma falsa declaração de emergência para retaliar o país sul-americano pelo julgamento de Bolsonaro, uma estratégia para promover sua agenda política. Com isso, ontem os senadores apresentaram um projeto de lei para revogar as tarifas impostas por Trump ao Brasil. Ainda não há data definida para a votação da proposta. O senador republicano Rand Paul, um dos autores do projeto e aliado de Trump, afirmou que a ordem do presidente é inconstitucional, que ele não tem poder para impor tarifas unilateralmente e que a política comercial norte-americana pertence ao Congresso, não à Casa Branca. O Congresso norte-americano votou um novo orçamento para evitar o shutdown. A Câmara aprovou a medida depois de uma noite de muitos debates e vários impasses. A sessão se estendeu por horas, com negociações intensas e várias trocas de acusações entre os partidos. A discussão atravessou a madrugada e depois da rejeição do primeiro projeto, ontem à noite a Câmara aprovou às pressas um segundo texto com apoio bipartidário. Hoje à tarde a medida foi votada em caráter de urgência pelo Senado, mas foi reprovada. Os parlamentares devem se reunir novamente para discutir um novo texto e tentar garantir o funcionamento do governo até o mês de março do ano que vem. O prazo final para aprovar esse orçamento é o dia 30 de setembro. Se o Congresso não fechar um acordo, parte dos serviços essenciais federais do país vão ser paralisados, afetando a vida de milhões de pessoas. Isso significa que aposentados, funcionários federais, militares, o setor de imigração vão ficar sem salários. E benefícios como o Social Security também vão ser suspensos. Os debates gerais da Assembleia da ONU começam na semana que vem, dia 23 de setembro. E quem já está em Nova York para acompanhar de perto as agendas dos chefes de Estado brasileiro e norte-americano é o Matias Brotero. As guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia estão entre os principais temas que vão dominar os debates na Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York na terça-feira que vem.
Hoje, Trump disse que a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia foi discutida entre ele e o presidente da China, Xi Jinping, em uma ligação telefônica. O republicano descreveu a conversa como muito boa. Os chefes de Estado também debateram temas relacionados ao combate de drogas e a negociação em torno do TikTok. Trump agradeceu pela aprovação de um acordo que possibilitaria a operação da rede social nos Estados Unidos. O presidente americano disse ainda que pretende ir à China em 2026 para encontrar o líder do país e reforçou que o presidente chinês poderia vir aos Estados Unidos em um momento apropriado. Os chefes de Estado devem se encontrar em um fórum econômico na Coreia do Sul ainda neste ano. O presidente da China afirmou que as conversas entre os dois países demonstram um espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo, mas alertou que o lado americano deve evitar adotar restrições comerciais unilaterais para não prejudicar os avanços alcançados. De Nova York, Matias Brotero para o Américas no Ar. A Câmara norte-americana aprovou uma verba extra para os legisladores reforçarem a segurança pessoal. O orçamento foi dobrado. O valor agora é de $10 mil para cada parlamentar. O programa foi criado em julho, depois que 2 parlamentares estaduais foram baleados em Minnesota. Até então, cada membro recebia $20 mil mensais para segurança residencial e $5 mil para proteção pessoal. Agora, esse valor para a segurança individual foi dobrado para $10 mil por mês. A medida é temporária e expira dia 21 de novembro. O programa original terminaria no final deste mês de setembro, mas foi prorrogado em meio à escalada de tensões políticas, principalmente depois do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. No próximo bloco, após ameaças nas redes sociais, adolescente é preso com uma arma carregada em sala de aula em Nova York. E calendário de vacinação infantil deve ser alterado nos Estados Unidos após nova recomendação de comitê do CDC. Na cidade de Nova York, a polícia e o FBI anunciaram que evitaram um possível ataque armado em uma escola. Um adolescente de 16 anos foi preso com uma arma carregada na mochila. O jovem tinha postado a foto de um manequim nas redes sociais com a legenda: "Estou prestes a atirar na escola". A plataforma social localizou a ameaça e acionou o FBI, que identificou o estudante da escola Benjamin Cardozo High School, no Queens. E em poucos minutos, a polícia local chegou até o centro estudantil e prendeu o jovem dentro da sala de aula. As autoridades encontraram uma arma carregada e vários celulares. Um deles estava escondido em um estojo. O adolescente foi levado preso para interrogatório. Os pais também foram acionados. A polícia abriu uma investigação e descobriu que o adolescente não tem antecedentes criminais. Agora é oficial. Na próxima semana vai entrar em vigor a liberação de porte de armas de fogo em público no estado da Flórida. A medida é polêmica e marca o fim de uma proibição que estava em vigor há mais de 40 anos no estado. Eliseu Caetano tem os detalhes. A partir do dia 25 de setembro, os moradores do estado da Flórida vão poder carregá-las de forma totalmente visível em locais públicos, como coldres, na calça ou em suportes apropriados. Os especialistas em defesa pessoal e os entusiastas de portes de arma e segunda emenda da Constituição estão divididos neste momento sobre essa decisão. Uns entendem que o porte aparente ele detém e ele promove uma proteção maior, porque o potencial criminoso ele vai ficar intimidado ao ver que o cidadão está portando uma arma. Isso significa o fim de uma legislação que vigorava há mais de 40 anos, além de uma completa mudança de comportamento. A medida é considerada polêmica e ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. A nova regra só entra em vigor na semana que vem, mas com algumas restrições previstas em lei. Escolas, tribunais, delegacias e áreas restritas continuarão sendo ambientes proibidos para o porte aberto de armas. Isso não impede de que as restrições atuais sejam aplicadas, como, por exemplo, o porte em escolas,
prédios públicos, aeroportos, locais que vendem bebidas alcoólicas e outra lista com locais de porte proibido. Porte também pode ser proibido em locais particulares, residências particulares ou estabelecimentos particulares que expressamente proíbam o porte de arma velado ou aparente. Essa decisão histórica foi motivada pelo caso de um morador de Pensacola, que foi detido em 2022 por exibir uma arma em público durante uma manifestação. O caso foi parar na Justiça e a Corte de Apelações julgou a lei estadual inconstitucional. Com essa mudança, a Flórida passa a integrar o ranking de 40 estados que permitem que cidadãos portem suas armas de forma visível. Pelo menos 25 deles operam sob o chamado porte constitucional, que dispensa licença específica. Na minha opinião, a Flórida não é um programa piloto. Isso já existe. Tanto que 31 desses estados nos Estados Unidos não tem nenhuma restrição. 8 têm alguma restrição, dependendo de local e tudo mais. Então, não é uma novidade. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não vai ter maiores problemas e eu acho que muitas pessoas vão usar o critério, vão usar a inteligência deles para quando que pode, quando não pode, aonde você deve levar e não deve levar. Um comitê consultivo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, selecionado pelo secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., está pedindo mudanças na vacinação infantil. Para especialistas, embora possam parecer pequenos ajustes, o fato de esse painel estar revisando o plano de imunização, que já é usado há anos com eficiência no país, pode corroer ainda mais a confiança da população nas vacinas. Os membros votaram por 8-3 contra a recomendação da vacina MMRV para crianças. Essa é uma dose combinada que há anos é usada para prevenir sarampo, cachumba, catapora e rubéola. Agora, a nova diretriz do CDC é de que, no lugar da quádrupla viral, as crianças menores de 4 anos recebam separadamente apenas 2 vacinas, uma contra o sarampo, cachumba e rubéola e outra contra a catapora. The fact is that we are honest vaccine scientists that let the data speak whether the results go in one direction or the other. Os especialistas que acabaram de tomar posse após indicação do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., um cético de longa data em matéria de vacinações, alegam que a imunização combinada aumenta ligeiramente o risco de convulsões causadas por febre. Médicos e organizações de saúde se opõem à decisão, que vai determinar quais vacinas serão disponibilizadas gratuitamente pelo governo, bem como as coberturas dos seguros de saúde. I do want to stress that the ACIP committee used to be this anonymous group of subject matter experts. Now this has become this politicized show. Este médico alerta que o assunto é muito complexo e que as discussões deveriam envolver mais profissionais, não somente aqueles que estão alinhados às políticas da atual gestão. A decisão ainda deve ser aprovada pelo diretor do CDC, mas até agora a vaga está desocupada e, com isso, a aprovação pode cair direto nas mãos do secretário de Saúde. E no final dessa tarde, o mesmo comitê sobre vacinação do CDC votou para que os Estados Unidos não recomendem mais a vacina de Covid-19 para os moradores do país. Eles argumentam que essa deve ser uma decisão individual. A nova diretriz vem em meio a um aumento de casos da doença e preocupações com novas infecções com a chegada do outono e o inverno. Mudando de assunto, o Serviço Postal dos Estados Unidos já divulgou as datas de envio de encomendas para o final do ano. Pois é importante ficar atento aos prazos para não correr o risco de seus presentes chegarem atrasados. Para quem vai mandar cartões ou presentes pelo correio, o envio pelo primeira classe deve ser feito até 17 de dezembro. Se a opção for correio prioritário, o prazo é um dia depois, 18 de dezembro. E para quem deixar para o último minuto, ainda pode usar o Priority Mail Express, que é mais caro, mas disponível até o dia 20 de dezembro. Vale lembrar que esses prazos valem para 48 estados norte-americanos. Para o Alasca, o Havaí e envios internacionais, as datas podem variar, mas mais detalhes estão disponíveis no site oficial USPS.com.
Depois do intervalo, ONG brasileira é premiada por trabalho em justiça climática e liderança feminina em baile de gala em Nova York. E Somerville, em Massachusetts, vai receber um festival brasileiro neste final de semana. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDA-RECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Na Califórnia, fortes tempestades provocaram deslizamentos de terra e danos a casas e veículos. Hoje, autoridades e moradores avaliaram o tamanho dos estragos. Não há registro de feridos. As chuvas de quinta-feira à noite atingiram o condado de San Bernardino, no sul da Califórnia. Os temporais provocaram deslizamentos e inundações que invadiram ruas, derrubaram postes e atingiram várias casas. Dezenas de carros ficaram parcialmente soterrados e inúmeras propriedades foram danificadas. Autoridades e moradores estão fazendo uma operação rescaldo e avaliando o tamanho do estrago. Apesar da cena de destruição, os bombeiros informaram que não há registro de feridos ou desaparecidos. O sul da Califórnia continua sob alerta para novas chuvas, que podem provocar mais estragos e inundação. Hora do clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. Olha, Boston, tempo encoberto, Nova York, o mesmo cenário. Em Washington, a gente tem mínima de 62. Norfolk, o sol nem dá a cara por lá. Charlotte tem sol brilhando o dia inteiro. Atlanta, sol entre nuvens também. Jacksonville, tempo encoberto, não faz sol. Também não tem previsão de chuva ao longo do dia, mínima de 80. Tampa, sol vai brilhar forte o dia inteiro, com mínima de 71. Final de semana deve ser ensolarado, com um pouquinho de sol aparecendo em San Antônio. Já em Brownsville e em Albuquerque tem pancada de chuva prevista ao longo dos dias. Em Phoenix, previsão é de nuvens, máxima de 100, apesar de não ter sol por lá. O sol nessa faixa do país só aparece bastante tímido em Salt Lake City, onde a mínima fica em 60 e a máxima 83. A Brazil Foundation, organização que apoia iniciativas e promove oportunidades sociais, realizou ontem o tradicional baile de gala em Nova York. Mais de 400 convidados participaram desse evento, que homenageou instituições comprometidas com a transformação do nosso país e premiou a ONG brasileira Filha do Sol, que atua no Piauí e no Maranhão. Ravena Madeira e Rebeca Viana, cofundadoras da ONG Filha do Sol, subiram ao palco para receber o Prêmio Impacto Socioambiental 2025, oferecido pela Brazil Foundation, pelo trabalho pioneiro em territórios vulneráveis, com foco na preservação ambiental e na liderança feminina. É um reconhecimento muito grande saber que toda essa jornada, a gente não chegou aqui, a gente não chegou sozinha, né? A gente tem esse grande grupo de apoiadores, de mulheres dessas comunidades que trabalham junto com a gente. E é muito bom poder trazer o reconhecimento do Piauí, do Maranhão, do Nordeste, né, para um lugar, para um cenário como Nova York. Então, muito feliz. Bom, a Brazil Foundation é um parceiro importantíssimo para a Filha do Sol. Tanto a Brazil Foundation como a Fundação Sol de Janeiro, que são os responsáveis por esse prêmio que a gente está ganhando hoje. E a Brazil Foundation, ela tem um caminho de construção e de parceria que é muito justo, muito olho no olho. Elas vieram até o território, vieram no Delta do Parnaíba. E desde então a gente tem construído um diálogo muito, assim, incrível, assim, de troca de conhecimentos para as duas instituições. Esse reconhecimento não veio por acaso. Há 3 anos, as 3 amigas fundaram a ONG Filha do Sol, inspiradas em sua terra natal e com objetivos claros: combater a crise climática e empoderar as mulheres. E conseguiram. Filha do Sol vem do hino do Piauí, significa, o hino diz, né? Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Então a gente juntou a nossa vontade de trazer justiça climática e justiça socioambiental para a nossa região.
E a Filha do Sol, ela nasceu para apoiar e fortalecer mulheres e comunidades da linha de frente da crise do clima no Piauí e no Maranhão, que é uma região ainda muito invisibilizada, que não aparece nas discussões de clima e que já enfrenta muitos impactos dessa crise, que é uma crise ecológica, e a gente precisa dar voz a esses territórios. Hoje, a instituição é referência não só no Piauí e no Maranhão, mas em outros estados brasileiros. A Filha do Sol atende 21 comunidades, com projetos em diferentes biomas, chegando até a Amazônia e dando visibilidade e voz a comunidades vulneráveis. Já é reconhecido, já é consolidado que as mulheres, principalmente as mulheres indígenas, ribeirinhas, negras, periféricas, são as mais e primeiro impactadas pela crise do clima. Mas dessas amigas querem ir ainda mais longe. O objetivo é se destacar não apenas no Brasil, mas no mundo, como uma organização que serve de exemplo na luta por justiça climática, fortalecimento do protagonismo feminino e proteção de ecossistemas. A gente quer crescer em profundidade, em significado, aprofundar ainda mais as relações que a gente construiu até agora, nos lugares que a gente já atua, e atuar com uma rede ainda maior de mulheres líderes ao longo do Nordeste inteiro e, quem sabe, no Sul Global inteiro, promovendo a justiça climática. Esse é o nosso sonho. Foi para isso que a Filha do Sol surgiu. Foi para apoiar essas lideranças e o que já está funcionando. Eu acho que, no fundo, é uma grande mensagem de esperança. E atenção, comunidade brasileira, domingo tem evento especial no sul da Flórida. Será uma feira ao ar livre com comércio, artesanato, cultura, cursos dinâmicos, gastronomia e muita diversão. O evento chamado Soul Flow Market vai acontecer no Sanborn Square, no Misner Park, em Boca Raton, às 9 da manhã até às 3 da tarde. Quem for até lá vai poder curtir ainda aula de yoga, capoeira, pintura facial, classe de futebol, diversas atividades infantis. E para quem tem saudades da gastronomia brasileira, prepare-se. Vários sabores tradicionais do nosso país vão estar lá. São esperadas mais de 300 famílias e cerca de 40 expositores. É tudo gratuito. Pintura no rosto, jogo de futebol, brinquedos infláveis, tudo que você pode imaginar. Um pouquinho do Brasil aqui. Comidas típicas brasileiras, muita bijuteria e roupas todas vindas lá do Brasil. Somente para você poder aproveitar esse dia maravilhoso com a sua família. Venha criar memórias com a gente. Soul Flow Market, setembro, dia 21, em Boca Raton. Te vejo lá! E para a comunidade que vive em Somerville, em Massachusetts, tem também programação brasileira com festa neste final de semana. Será uma celebração ao ar livre com diversos eventos culturais, música e comida típica do Brasil. A festa já é tradicional em Somerville e costuma atrair uma multidão de visitantes, incluindo moradores de diferentes nacionalidades. Tudo que o brasileiro mais gosta vai ter por lá: música, dança, comida, artesanato, comércio e apresentações culturais variadas. Toda essa festança vai acontecer neste domingo e faz parte do 30º Festival da Independência do Brasil. O encontro é considerado um dos maiores eventos culturais da nossa comunidade na região da Nova Inglaterra e já integra o calendário cultural da região. A celebração vai ser da 1 às 5 da tarde no Heather Park, em Somerville, Massachusetts. O encontro é familiar e promete trazer um pedacinho do Brasil para dentro de Somerville. Para quem tiver filhos, o evento criou um espaço infantil com diversas atividades. E se você quiser tirar dúvidas de imigração, o Consulado e o Escritório para Assuntos de Imigrantes, conhecido pela sigla SOIA, vão estar por lá também, dando assistência gratuita. A gente vai estar ali naquele parque maravilhoso, na beira do Rio Charles, chamado Heather Park. E a gente vai ter muito forró, muito samba, vai ter Bumba Meu Boi, vai ter capoeira, gente, atividade para as crianças, os pôneis, comida brasileira, muita coisa legal. Você não quer perder isso, né? O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera de novo na próxima edição. Até lá. Até.